Essa formação ela tem dois momentos. O primeiro a gente vai conhecer esse estatuto, né, que é um marco para proteção não só da criança, não só do adolescente, não só do estudante, mas para todas as pessoas com deficiência aqui do nosso país. Essa lei ela foi sancionada em 2015, então é uma lei nova, recente. Nós temos aí quase 5 anos, mas para a legislação não é tanto tempo. Então a gente tem muita coisa que nós ainda estamos nos adequando, tentando chegar de uma forma que a gente consiga fazer isso de forma mais tranquila, né? É um marco porque coloca em lei algumas garantias que a Constituição já dava e traz umas novas. Então a gente vai trabalhar a partir daí. É uma lei com mais de 100 artigos, então nós não vamos conseguir trabalhar com todos os artigos aqui. Eu vou fazer a leitura inicial ali da introdução dessa lei, que vai trazer ali um glossário, vai dizer quem é as pessoas protegidas pela lei, enfim. Depois nós vamos trabalhar com os artigos específicos da garantia à educação. Depois nós passamos pelos atos infracionais e concluímos ali. Eu espero fazer isso com uns 40, 50 minutos. E depois a gente vai pegar aqueles três artigos que eu pedi para que vocês selecionassem e a gente vai abrir para discussão a partir deles. Então aí eu vou fazer essa explicação e vocês vão trazer os artigos que vocês consideraram mais importantes para a proteção dos nossos estudantes, né, público-alvo da educação inclusiva municipal. Então pode ser que você traga algum artigo que a gente não trabalhou aqui, que eu não descrevi, especificamente porque a lei é muito grande, não dá para a gente trabalhar tudo. Então, essa aqui é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O termo utilizado pela lei é pessoa com deficiência, tá? Então é assim que a gente vai tratar a partir de agora. Essa lei ela foi sancionada pela ex-presidente Dilma em 2015. E o artigo 1º, né? É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, isso aqui é um estatuto. Ele tem o mesmo peso, por exemplo, do Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente. Então, é uma lei com muito peso, com muita importância no ordenamento jurídico brasileiro. Não é uma lei qualquer, não é uma resolução. É uma lei que vai exercer muitas mudanças no nosso país. É destinada a assegurar e promover. Então, essa lei ela destina a assegurar, garantir e promover, fazer acontecer em condições de igualdade. Veja que a primeira palavra da lei é condições de igualdade. O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Então, o objetivo dessa lei ela está relacionada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e de cidadania. Ou seja, aqui é uma lei que ela tem como objetivo permitir que a pessoa com deficiência ela possa viver com cidadania, exercer a sua cidadania de forma plena e tem uma inclusão social. Essa inclusão social ela parte de ser tratada e ter as mesmas condições, igualdade de condições, e que ela possa exercer os seus direitos, por exemplo, direito à saúde, à moradia, a casar, a ter filhos, a decidir sobre o seu próprio tratamento, caso ela tenha condição para isso, e as suas liberdades fundamentais, por exemplo, o direito ao voto, a de livre expressão, enfim. Então essa é uma lei que ela vai proteger a pessoa de forma integral. Parágrafo único. Esta lei tem como base, aí aqui vai trazer o ordenamento jurídico que dá a substância para essa lei. Não é o caso aqui, a gente vai pular esse parágrafo único. Mas é importante que depois, caso vocês queiram, dê uma olhada nessa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo. É importante, ele é uma convenção que aconteceu, se eu não me engano, em Nova York, e ela foi ratificada pelo
pelo nosso Congresso, então ela tem um peso considerável aqui também, mas não é a nossa discussão inicial. Artigo 2. Trata-se pessoa com deficiência. Então aqui ele vai definir quem que é a pessoa com deficiência para essa lei. A partir de 2015, todo o sistema público e também o privado de ensino tem que ter como base a definição de pessoa com deficiência, o que está nesta lei. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. Não é algo, por exemplo, eu caí, machuquei minha perna, fiquei com uma dificuldade de locomoção. Eu vou sarar. Então, isso não é longo prazo. Então, naquele momento, eu não sou um deficiente porque eu machuquei a perna. Mas se eu machuquei a perna de forma que a minha locomoção ela fica prejudicada para o resto da minha vida ou por um período muito grande de tempo, aí sim eu me enquadro nesta lei. Intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ela tem algum impedimento, ela tem alguma do ponto de vista físico, mental, intelectual, sensorial, que perante algumas barreiras vai impedir que ela consiga ali a sua efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com outras pessoas. Eu vou te dar o meu exemplo, né? Eu tenho um problema de vista. Eu tenho visão baixa nesse olho, então eu não enxergo como as demais pessoas. Na verdade, eu não conseguiria nem ler, né, com esse olho. Mas, para essa lei, perante as barreiras, isso não me impede, porque eu tenho outro olho bom, que eu efetive a minha participação na sociedade, que eu tenha condições iguais às demais pessoas. Então, isso, para essa lei, eu não sou um deficiente, entendem? Por isso que em muitos concursos as pessoas falam, mas eu escuto só de um ouvido. Não, mas você tem o outro. Então o outro não está criando ali uma barreira para a sua participação efetiva na sociedade. Muito pelo contrário, você consegue viver muito tranquilamente com isso. Então você não é um deficiente para essa lei. Então por isso que depois de 2015 as coisas também mudaram um pouco nessas definições. Inclusive tem critérios que definem assim. Aí aqui são esses critérios, ó. Parágrafo 1º. Avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Biologia, psíquico e o social. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar que vai considerar. Aí aqui vai considerar todos esses fatores, a gente não vai entrar neles, senão a gente não consegue chegar a tudo que eu pretendo aqui nessa lei. E para os fins dessa lei, considera-se. Essa parte é uma parte super importante para gestores, inclui-se diretores, vice-diretores, que são as definições da lei para alguns termos. Por exemplo, o que é acessibilidade para a lei? Tá aqui, ó, possibilidades e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. E ele vai definir tudo. Olha, desenho universal. O que é um desenho universal? Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então aqui vai definir e vai trazer um glossário mesmo, para que a gente possa ter ciência de como a gente deve tratar alguns termos. Tecnologia assistiva, barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de pessoa, e assim por diante. Aí vem aqui as definições de todos os tipos de barreira. Barreira é um termo importante. Comunicação, enfim. Faça uma leitura disso, porque essa parte ela é muito importante. Quando você for, por exemplo, fazer um relatório, quando você for criar um plano de trabalho para com o seu aluno, com o seu estudante,
é necessário que você use esses termos, os termos que estão na lei. É a partir daqui que a gente vai realizar o nosso trabalho, a partir de 2015. Mas, como eu disse, é uma lei nova, as pessoas ainda estão se familiarizando com esses termos. Então, também foi um dos motivos da lei criar esse glossário aqui inicial. Eu só quero pegar aqui, ó, o 13, profissional de apoio escolar. Veja que a lei já traz específico o que é um profissional de apoio escolar, que aqui no nosso município nós chamamos de monitor. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. O que está dizendo aqui? Olha, o monitor, o profissional de apoio escolar, ele tem a sua definição na lei. Então, por exemplo, se aquele aluno que aquele estudante que você acompanha, ele necessita que você o auxilie na alimentação, ali o seu plano de ação, ele define que ele tem uma dificuldade de alimentação, você tem que fazer. Tá na lei, né? A sua definição de atividade laboral ela está definida em lei. Se ele precisa de um apoio na higiene, também é necessário que você faça. Tem uma lei federal que define isso. A locomoção dos estudantes com deficiência. Então, tudo isso já está definido em lei para apoio das atividades escolares. O acompanhante aqui é de forma geral, né? Capítulo 2, da igualdade e da não discriminação. Toda pessoa com deficiência... Alexandre, Oi. a gente consegue conversar um pouco, uma coisa a esclarecer ainda nesse sentido. Mas porque eu acho que desculpa te interromper, é porque há uma confusão entre... Por isso que a lei ela inicia definindo a pessoa com deficiência. Porque essa proteção e o monitor escolar, ele é para pessoas com deficiência. Há uma confusão. A pessoa com um adolescente, um estudante com dificuldade de aprendizado, mas que ele não tenha uma deficiência comprovada por uma equipe biopsicossocial, ele não tem direito a esse monitor por essa lei. Pode ser que o município crie uma outra lei que isso pode ser feito, ou tenha, por exemplo, no plano de carreira ou no concurso que a pessoa fez, que permita que esse monitor ele possa também atuar nesse apoio, né, entre aspas, ao adolescente, à criança com dificuldade de aprendizado. Mas a lei específica é para pessoas com deficiência. E essa deficiência ela tem que ser comprovada. Por isso que a lei ela inicia falando quem que é esse sujeito, pessoa com deficiência e depois define os critérios que definem uma pessoa com deficiência. Então, hoje nós temos critérios específicos, né? Se a pessoa não se enquadra naqueles critérios, ela não tem deficiência. Por isso que eu dei o meu exemplo, né? Apesar de ter um problema grave de visão, não enxergar com o meu olho direito nem 20%, e com o olho esquerdo eu também tenho um pequeno comprometimento, isso não me faz deficiente, porque não há barreiras ali que eu não consiga vencer com o meu olho bom. O artigo 4º, então, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrer nenhuma espécie de discriminação. Essa parte é importante porque ela vai trazer algumas bases para a gente. Considera-se discriminação. Então, o que é discriminação? Às vezes o menino fala, eu estou sendo discriminado. Tá acontecendo isso. A mãe fala isso, né? O meu filho está sendo discriminado na escola. Mas o que é discriminação para a lei? E vai ser a partir dessa definição de discriminação, que a gente vai ver lá no futuro daqui a pouquinho, que você pode ser punido caso você venha discriminar alguém, né? O servidor público ele tem uma obrigação funcional muito bem descrita. Se a gente cometeu o ato de discriminação para com um estudante, por exemplo, né, um médico com um paciente, enfim, o servidor público executar isso, a pena até é agravada.
Considera-se discriminação em razão da deficiência, então discriminação em razão da deficiência, porque há outros tipos de discriminação, racial, sexual, toda forma de distinção, de diferença, restrição ou exclusão. Então, toda forma de distinção, restrição ou exclusão é discriminação, por ação ou omissão. Então, ação, você falou, olha, você não vai ficar na minha aula, porque você não dá conta de acompanhar. Você está discriminando aquele aluno. Ah, eu não vou ficar eu sou monitor e eu não vou ficar com esse aluno, com esse estudante, porque ele me bate. É um tipo de distinção, restrição e exclusão, né? No caso é a exclusão, você está excluindo ele. Essa é a ação, né? Essa é a ação. E também tem a omissão. Você, como monitor, como professor, como pedagogo, como diretor, você tem ciência daquele caso e não toma uma atitude. Então, por exemplo, você tem ciência que o Joãozinho está discriminando o Zezinho tem deficiência. Você não toma uma atitude para impedir que aquilo ocorra, você está sendo omisso, então você também vai responder. Porque o funcionário público ele tem a obrigação de agir. Nós, que somos servidores públicos, somos imbuídos em agir, nós somos obrigados a agir. Que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. O que está dizendo aqui? Olha, a discriminação ela também ocorre quando o poder público ele não adapta a escola àquele determinado aluno. Exemplo, chegou um aluno cadeirante, coloca o menino no segundo andar e ele tem que todo dia ser carregado pelas escadas. Isso é uma forma de impedir que ele vá à aula. Então, o poder público também, o gestor público, ele também responde por discriminação. Ou das tecnologias assistivas. Por exemplo, o aluno, o estudante, ele tem visão baixa em ambos os olhos. Então, ele precisa de uma lupa. Ele precisa de um equipamento eletrônico que amplie, ele precisa de uma prova maior. E isso não é feito. Então, é uma forma de discriminação também. Aqui tem vários exemplos, né, gente? Estou indo mais superficial, porque cada caso vai ser de uma forma. Então, e também tem o caso, né? Efeito de prejudicar, impedir ou anular. Então, às vezes, esses efeitos aqui você nem percebe que está executando, né? Ah, mas eu não queria isso. Você não queria, mas você é um servidor público e não executou, né? Você teve o efeito de prejudicar, de impedir e de anular. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. O que significa isso? A pessoa com deficiência, caso ela, né, possa opinar, né, do ponto de vista intelectual que eu digo, né, se ela tem essa consciência, ela não é obrigada a gozar desses direitos aqui descritos. Por exemplo, a gente vai ver lá no final que o deficiente que não tenha condições de arcar com suas despesas e nem a sua família tem direito a um salário mínimo. Mas, mesmo não tendo essas condições e ele não quiser receber, é direito dele não receber também. Essa lei ela não é impositiva para a pessoa, caso ela tenha essas condições. Só em alguns casos, por exemplo, de risco à vida, né? Em risco à vida, a pessoa vai ser obrigada a ter o atendimento. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Então, aqui é uma obrigação para todos. Todos, todos, todos. Mesmo que a pessoa não queira os benefícios, ela vai ser protegida contra tortura, violência, crueldade, exploração, discriminação, negligência, opressão e tratamento desumano ou degradante. Essa aqui é uma proteção que é dada pela Constituição Federal não só às pessoas com deficiência, mas a todos. Mas aqui ele deixa claro que essa população ainda tem um direito, né, a ser ainda mais resguardado. Parágrafo único. Para fins de proteção, mencionada no caput deste artigo, são consideradas especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então,
Quando a gente for, né, vislumbrar essa proteção, né, para impedir que a pessoa tenha ali um tratamento cruel, desumano, uma opressão, um tratamento degradante, quando a gente observar se for criança, adolescente, mulher, idoso com deficiência, eles são ainda mais vulneráveis, então eles precisam de mais proteção. Por isso que nós que trabalhamos especificamente com crianças e adolescentes, temos uma obrigação ainda maior para com eles. Né? Legal, inclusive. Por isso que quando tem os atos infracionais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando é de um servidor público para com uma criança ou um adolescente, é agravada a pena. Aí aqui vai falar que a deficiência não afeta a capacidade civil das pessoas. Então, a pessoa pode casar, pode ter os seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Vai falar que ela tem o direito de ter quantos filhos quiser, o planejamento familiar, não pode ter uma esterilização compulsória, por exemplo, fazer uma... Esqueci o nome, gente. Como que chama? Quando você faz a... Vasectomia. Isso, muito bem. E a ligadura de trompas para a mulher, né? Então não pode ser compulsório. Ah, mas ela está tendo muitos filhos. É direito dela decidir quantos filhos ela vai ter, ou o rapaz, né, enfim. Exercer o direito da família, convivência comunitária, enfim, aí que todos. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação dos direitos da pessoa com deficiência. É dever, não é facultado. Se você tiver ciência, vir alguém sofrendo ali uma forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência, é seu dever chamar a polícia, comunicar ao Ministério Público, chamar a pessoa competente. A pessoa competente no seu caso, que é professor, que é monitor, pode ser o seu diretor, né? Pode ser o seu pedagogo. Então, é chamar ali, é tentar minimizar que aquilo ocorra né, continue ocorrendo. Aí, parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, quando a lei diz, olha, o juiz, se ele perceber, ele tem que mandar para o Ministério Público, quer dizer que tem uma proteção grande ali, que vai movimentar tudo que for possível para que aquela violência não continue. Só para a gente finalizar aqui, a gente vai falar sobre o dever do Estado, da sociedade e da família. Então, do Estado, né, o governo, a prefeitura, o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo e a União. A sociedade, eu, você, como pessoas civis, e da família, né, o grupo familiar dele ali. Tem o dever de assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida. Então, a prioridade é o direito à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social e assim por diante. Aí aqui vai falar sobre o atendimento prioritário. Nós vamos pular porque é relevante, tá? É relevante inclusive para a escola, mas a gente vai pular porque não é tão fundamental. Aqui o direito à vida também, nós vamos pular. Direito à habilitação e reabilitação tem a ver com a escola, então a gente precisa dar uma olhada rápida nele aqui. Esse direito à habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Então, ela tem direito a esses processos que facilite a vida dela, que habilite ou reabilite. Tá? O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista de autonomia. Veja que aqui, inclusive nós na escola vamos criar isso, o objetivo central é a autonomia da pessoa com deficiência e sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Aí aqui,
vai definir como que isso vai ocorrer, a gente também vai pular. O direito à saúde também vamos pular, porque não é o nosso caso específico, mas é necessário que todo mundo leia. E chegamos aqui ao direito à educação. Vamos lá, artigo 27, então. A educação constitui direito da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência ela tem direito à educação. Assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. Então, ela tem direito à educação em um sistema educacional inclusivo. O sistema educacional ele tem que ser inclusivo em todos os níveis. Né? Então, é desde a pré-escola ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior. E um aprendizado ao longo da vida. Então, se um aluno, um estudante maior de 18 anos, com deficiência, desejar voltar aos estudos, o poder público tem que providenciar uma EJA para ele. Né? E essa EJA ela deve atender, né? E ser uma educação inclusiva. De forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível. Veja, o máximo desenvolvimento possível. Às vezes, o máximo desenvolvimento possível daquele estudante é que ele consiga ter um mínimo de autonomia para pegar um ônibus, fazer sua própria comida, ir fazer uma compra. Né? Então, às vezes, a nossa atividade ali ela tem que estar dentro do desenvolvimento possível. Só que a gente só vai saber qual é o desenvolvimento possível caso a definição lá anterior desse acompanhamento pela equipe multidisciplinar seja bem feito. Né? O professor, o monitor, ele não tem condição de saber, o meu aluno pode chegar até aqui, o meu aluno pode chegar até ali. Não, a gente trabalha a partir de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente não pode limitar o nosso aluno e também nós não podemos forçá-lo além do que ele pode. Por isso que o trabalho com as pessoas com deficiência ele precisa ser um trabalho muito inclusivo, inclusive com a própria equipe. Aí, parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. Então, Estado, família, comunidade escolar e da sociedade. Então, aqui é todo mundo mesmo. Assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, tem direito a uma educação de qualidade e que ele esteja a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Um exemplo banal, mas que acontece na sala de aula, é, por exemplo, formas de violência. Alguns estudantes com deficiência sofrem formas de violência por outros alunos. E a gente acaba não percebendo, não analisando, porque muitas vezes o nosso olhar nem está preparado para isso. Mas a gente precisa ficar atento. Porque caso a gente permita que aquilo ocorra, né, por exemplo, uma piada, uma violência mesmo, bater naquela criança, a gente está cometendo ali uma negligência. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Então, qual que é a função do poder público? O sistema educacional, aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizado. Então, o sistema educacional, por exemplo, que nós estamos, ele deve garantir a condição de acesso, permanência e participação e aprendizagem. Um projeto pedagógico que institucionalize. Então, o PPP ele precisa institucionalizar o atendimento educacional especializado. A oferta de educação bilíngue, por exemplo, um aluno que não tenha a capacidade da fala, ou, por exemplo, dos ouvidos, né, da escuta, ele pode ser que ele seja necessário a Libras, então a educação ela é bilíngue, a Libras como primeira língua dele. Não, ele não vai ser alfabetizado no português, ele vai ser alfabetizado na Libras, e o português como segunda língua.
Adoção de medidas individualizadas. Então, não adianta você criar um planejamento que ele seja geral para todos. Ele tem que ser individualizado. Por isso que os nossos planejamentos como professores, né, nós colocamos lá o nome do estudante em cada planejamento. Mas ele precisa ser individualizado. A gente sabe que, às vezes, né, a própria organização da escola coloca ali os estudantes com deficiência mais ou menos agrupados por capacidade, então facilita o nosso trabalho, mas o trabalho é individualizado. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, então isso que é muito ligado à universidade. Planejamento de estudo de caso, participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Então, esse estudante e essa família vai participar do conselho de classe, da festa da família, vai participar das reuniões, do conselho escolar. Tudo que uma pessoa dita normal pode fazer, o aluno com deficiência também pode, porque tem igualdade de condições. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas nos programas de formação inicial e continuada de professores. Então, por isso que nós estamos, inclusive, fazendo essa formação, né? E nós fizemos a anterior. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tutores, intérprete de Libras, de guias, intérpretes e de profissionais de apoio. Então, o poder público ele deve disponibilizar, né, formação e profissionais com esses conhecimentos. Oferta do ensino de Libras, acesso à educação superior. Então, não é porque o estudante ele tem deficiência que ele não vai poder, por exemplo, se formar em um curso superior. Ele tem esse direito e é garantido pela lei. A inclusão de conteúdos curriculares em cursos de nível superior e da educação profissional técnica e tecnológica com os temas relacionados à pessoa com deficiência nos aspectos dos campos de conhecimento. Quem está estudando, fazendo uma graduação depois de 2015, já tem conteúdos em determinadas disciplinas da universidade que vão trabalhar aí temas e conteúdos sobre inclusão. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições em jogos, atividades recreativas, esportivas de lazer no sistema escolar. Então, o aluno, o estudante, ele não pode ser privado da educação física. Se tiver um campeonato, ele tem direito de participar. Ele não pode ser excluído. E a gente tem que ficar muito atento, né, para que a gente não cometa a negligência de impedir que ele seja excluído dessas atividades. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, as edificações e ambientes e as atividades concernentes a todas as modalidades e etapas de nível de ensino, oferta de educação profissional e apoio escolar, articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Aí aqui vai dizer que tanto o público quanto o privado tem obrigação de tudo, menos do inciso 6, do inciso 4, que fala sobre intérpretes de Libras nas instituições privadas, não precisa, né? Engraçado. A disponibilidade de tradutores de intérpretes de Libras, a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: os tradutores e intérpretes de Libras atuantes na educação básica têm que ter um nível médio. Então, se porventura for necessário um tradutor de Libras para trabalhar em uma das escolas municipais, ele não precisa ter um nível superior, ele não precisa ter uma graduação em pedagogia. Ele simplesmente um nível médio com um curso de proficiência em línguas, de Libras, está permitido. Se for um curso de pós-graduação ou de graduação, precisa ter nível superior. O artigo 29 foi vetado. O 30. Ele está acabando, gente. Os processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de nível superior da educação. Aí que vai falar sobre educação superior, a gente vai pular também. E chegamos aqui ao direito à moradia, que não nos interessa.
A princípio, né? Não para esse momento. Aí aqui vem o direito ao trabalho, habilitação profissional, inclusão da pessoa no trabalho, direito à assistência social, direito à previdência social, direito à cultura, esporte, turismo e lazer, é relevante, mas a gente vai pular. Direito ao transporte e à mobilidade, aqui também interfere no caso do que a prefeitura tem realizado, porque ela oferece transporte, né? Então, tem toda uma legislação que define como que isso vai ocorrer. A gente também vai pular, porque não é base aqui. Da acessibilidade, disposições gerais. A acessibilidade é o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Aí aqui nós vamos falar como que esse direito à acessibilidade ele deve ocorrer, mas é o que nós já entendemos bem. Tem alguém pedindo para entrar. Direito à informação e à comunicação também é relevante, mas a gente vai pular para dar tempo da gente conversar. Da tecnologia assistiva é algo importante, é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado a cada período de 4 anos com essa finalidade. Aí vai falar como que isso vai ocorrer. Direito à participação na vida política, vai dizer que ele tem direito a se candidatar, por exemplo. A ciência e tecnologia. Aqui nós chegamos na parte especial do direito ao acesso à justiça. A pessoa com deficiência ela tem algumas garantias, por exemplo, de uma garantia de uma justiça mais célere, né? Vai ser mais rápido para ele. Se ele estiver correndo algum risco o poder público precisar que alguma ação judicial ocorra, ela vai acontecer de forma prioritária. O Ministério Público sempre vai ser imbuído nesses processos, ele sempre estará ali envolvido, né, como parte. Então, isso tudo vai proteger do reconhecimento igual perante a lei. Pessoas com deficiência têm assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida a curatela, conforme lei. Curatela é uma forma de tutela, entre aspas, né? Tutela é para criança, curatela para pessoas maiores de idade. Então, é quando a pessoa ela não tem condições de responder por si, né, legalmente dizendo, uma pessoa toma essa função, passa até a curatela. Quem tem algum familiar mais idoso que acabou perdendo a consciência, acabou pegando ali a curatela dele. Os crimes dos crimes e das infrações administrativas. Aí aqui nos interessa, não são muitos, tá? São poucos. Praticar, induzir ou incitar. Então você pratica, induz ou incita. Discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Foi o que eu disse lá no início. Então, você praticou, você induziu, você incitou. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. A reclusão é a forma mais pesada que nós temos de punição para uma pessoa no nosso ordenamento jurídico. É quando a pessoa ela não pode começar a pagar a pena em regime aberto. Ela vai para a prisão. Por isso que reclusão. Nós temos a detenção. A detenção já é mais tranquilo, né? Permite que a pessoa cumpra com outras atividades, por exemplo, trabalho à comunidade, um sistema semiaberto. Na reclusão, não. Então, aqui é mais danoso. Veja que a lei ela quer proteger, ela quer impedir que essa discriminação ocorra. Parágrafo 1º. Então, induziu, praticou, incitou a discriminação de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado ou responsabilidade do agente.
Então, você, professor, você, monitor, é o agente responsável por aquele estudante. Se isso for feito por você, aumenta a sua pena em 1/3. É o que a gente chama no direito penal de agravante. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Então, essa discriminação ela ocorre dentro de sala, mas o meio que ela está ocorrendo, apesar de ela ser materializada na sala de aula, está acontecendo no Facebook. Está acontecendo no jornal municipal, no jornal de circulação municipal. Então, aquela pessoa com deficiência está sendo discriminada e está sendo exposta em meio de comunicação. Aí, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, já aumentou mais a pena, né? Dobrou a pena inicial e praticamente dobrou a pena máxima, mais a multa. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Então, o juiz vai pedir ao Ministério Público, se o Ministério Público não cumprir, né, se o agente não cumprir, vai ser crime de desobediência. Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório. Então, se é um jornal, vai à sede do jornal e recolhe tudo, não deixa nada. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Então, é tirar mesmo do ar aquilo que está ocorrendo. Se o site não faz, é um crime de desobediência. Normalmente faz isso muito rápido. Parágrafo 4º. Na hipótese do artigo 2º na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito de condenação após trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Então, depois que foi trânsito em julgado, passou pela primeira, segunda instância e não tem mais como recorrer, a pessoa foi condenada de verdade, o material vai ser destruído. Não volta para ele. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. É o que a gente vê com uma certa frequência, não é mesmo? Aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa com deficiência recebe o benefício, né, de um salário mínimo e a família acaba pegando aquele dinheiro e usando de forma indevida ou rouba os seus bens, a sua remuneração, o seu rendimento. É uma pena de reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido. Então, se esse crime for cometido por tutor, curador, síndico, liquidário, não sei se é assim que se pronuncia, inventariante, testamentário ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. O que está dizendo? Vai aumentar a pena se aquilo ali foi feito pelo curador, pelo tutor, pelo síndico, pela aquela pessoa que estava ali na profissão, um advogado, por exemplo, que entrou com uma ação e ficou com um dinheiro, né? A profissão permitiu que ele fizesse isso. Mas não é bem o nosso caso, mas eu acho importante a gente ler porque são pouquinhos. Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Então, a pessoa foi abandonada no hospital. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoas com deficiência quando obrigado por lei ou em mandado. O que está dizendo aqui? Abandonou 6 meses a 3 anos. Esse artigo, o parágrafo único, importa para a escola. Aquela família que não presta a assistência necessária às necessidades básicas da pessoa com deficiência, ela também incorre nesse crime. Então, é algo que a gente, em último caso, né, em caso de total abandono, a gente pode dizer que a gente vai denunciar e é a nossa obrigação denunciar, segundo o artigo 90
que aquela família ela tome as providências necessárias. 91, reter e utilizar cartão magnético ou qualquer meio eletrônico, né? Então, enfim, aí a detenção é menos danoso. 6 meses a 2 anos. Aí aqui vai falar das disposições finais e transitórias, que é a finalização dessa lei, vai criar ali o cadastro único de inclusão, enfim, tudo aquilo que é necessário para a proteção da criança e do adolescente. Mais ou menos eu consegui cumprir o que eu tinha como objetivo, 50 minutos certinho. Nós começamos 9h05, 9h55, e agora é aquele momento que a gente vai conversar sobre os artigos que vocês selecionaram e como que essa lei ela acaba afetando o nosso trabalho em sala. Quem quer começar?